E não é mentira, Senhor, porque tem acontecido isso aqui nesse lugar. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem guardado essa igreja. O Senhor tem guardado essa casa. Deus, o Senhor tem entrado com a provisão, Senhor. O Senhor tem nos dado condições de manter essa obra. Deus, se não fosse o Senhor, nada disso teria acontecido aqui nesse lugar. Por isso eu quero te pedir nesse momento, Senhor, o teu filho, ó Pai, que trouxe a sua oferta, o teu filho que separou o seu dízimo para estar abençoando a tua casa. Deus abençoa, Senhor, multiplica, prospera, abre porta. Esse dinheiro para o qual o teu filho está abençoando esse lugar, que não venha fazer falta, mas pelo contrário, que venha ser 100%, Senhor. Aleluia! Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa abrir com a porta dos céus e derramar bênçãos sobre bênção. Deus, aquele também que não pôde trazer nada, aquele que não pôde abençoar a tua casa, Senhor. Sabemos, Pai, que a maior oferta, Senhor, é a nossa vida, é o nosso coração. Por isso, Deus, nós te agradecemos todos aqui nessa noite. E te pedimos, Pai, continua abençoando. Continua entrando com a providência. Repreenda o migrador, o cortador, o usurpador. Repreenda o ladrão, repreenda, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado os teus filhos a prosperar, Senhor. Que aonde eles encostarem, eles colocarem a mão, Senhor, venha ser curado. Se há algo quebrado, Senhor, que venha ser consertado para a glória do teu santo nome. Deus, em nome de Jesus te pedimos, Senhor, visita todos os lares nessa noite. Visita cada família aqui nesse lugar. E que teus filhos possam dar testemunho, Pai. Que eles possam dar testemunho nesse lugar, Senhor. Oh, glória do que o Senhor está fazendo na vida deles, para a glória do teu santo e poderoso nome. Aleluia. Fica à vontade de confessar o nome do Senhor. Aleluia.
aí, esteja orando pela vida do nosso pregador nessa noite. Glória! Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui está o teu atalaia, meu Deus. E quando ele abrir, meu Pai, os seus lábios, Senhor, que todos que aqui se encontram nessa noite venham ser fortalecido, revigorado e abençoado. Ah, meu Pai, transforma a vida dessa igreja, meu Pai, de teu povo, meu Deus, porque nós necessitamos do teu Espírito, da tua presença, do teu poder dentro de nós. Então, meu Pai, abençoa o teu servo, meu Deus, como o Senhor tem abençoado a cada dia que ele vem trazer a tua palavra, e que a tua palavra, meu Pai, venha ficar no coração de cada ouvinte que aqui se encontra, e não venha ser somente ouvinte, mas praticante. Está determinado, meu Deus, que venha sair maravilha dos lábios do teu servo e venha chegar ao teu trono, meu Deus, e abençoa a tua igreja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu salvo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chuva maravilhosa, né? Tudo aquilo que vem de Deus é perfeito. Tudo aquilo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável para nós. E não foi essa chuva que parou os verdadeiros adoradores, tá? Que adoram em espírito e em verdade. Estamos aqui para louvar, glorificar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! Pastor Fábio, o nível está aumentando aqui nesse negócio aqui. Clarinho, o evangelista veio aqui e me botaram na prova. Glória, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. É sinal de que a casa tem palavra, né? Glória! Deus abençoe você. Palavras maravilhosas. Se o culto terminasse agora, já poderíamos ir para casa, porque Deus falou conosco nessa noite. Serei rápido, serei breve, eu nem gosto de falar muito. Abra a vossa Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 9, a partir do verso 28. Assim que você se localizar aí, se coloque de pé no nome do Senhor Jesus Cristo, em reverência à palavra de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, mas fala com voz de profeta para ele entender. Fala assim com ele. Aquele está fraco para quem veio adorar. Aquele que não toma a sua cruz. Que não toma a sua cruz. E não segue após mim. Não segue após mim. Não é digno de mim. Não é digno de mim. Aquele que achar a sua vida, a perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim, achá-la. Você pode aplaudir e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. No livro de Lucas, irmão, capítulo de número 9, a partir do verso 28, todos acharam? Vai dizer assim: cerca de 8 dias depois, proferida estas palavras, tomando consigo a Pedro, a João e a Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Verso 29. E aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Verso 30. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, aos quais pareceram em glória, e falavam da sua morte. Pode ser sentado, dando glória a Deus.
E falavam, em algumas traduções vai estar e falavam da sua partida, em outras traduções vai dizer e falavam de sua morte. O que me chama a atenção diante desse texto é que muito antes de eu aceitar ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de minha vida, eu sempre cresci, evangelista, acreditando que Jesus ele já tinha a consciência de tudo aquilo que ele iria passar. Que Jesus, quando diante do Verbo, quando ele se faz carne e habita entre nós, Jesus já teria a sua consciência de tudo aquilo que ele ia passar por amor à humanidade. Agora a gente se depara diante de um texto onde o Senhor ele sobe para poder orar. E o seu rosto fica transfigurado de tamanha glória e poder. A Bíblia nos ensina agora que Moisés e Elias vai aparecer para ele para poder falar da maneira que ele deveria morrer. E o Espírito Santo ele palestrava algo enquanto eu estava ali trabalhando. O Espírito Santo ele palestrava algo grandioso. E eu quero que vocês guardem isso na calma do vosso coração. Jesus Cristo, quando ele se despede da sua glória, e ele vem como homem, ele vem como carne, ele vem como nós. Mas diante daquilo que foi proposto ao coração de Deus, o propósito de salvar toda uma humanidade, aonde vai dizer, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora Jesus está sendo anunciado a ele, falando a ele a maneira que ele deveria morrer pela humanidade. Jesus não poderia morrer de outra maneira se não fosse por morte de crucifixão. Olha para o irmão que está do outro lado e fala assim: a salvação não foi coincidência. A salvação é um propósito de Deus. A salvação por toda a humanidade não foi uma coincidência, e sim um propósito ao qual o Pai já tinha designado para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para louvar, glorificar e exaltar o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Tentaram matar ao Senhor Jesus de todas as maneiras, tentaram jogar de despiadeiro, mas não conseguiram. Tentaram apedrejar o Mestre, mas não conseguiram. Tentaram acusar a ele de várias formas, mas não podia haver nenhuma sombra de dúvida que ele não havia pecado contra a lei. E Jesus ele se manteve firme diante do seu propósito, e ainda sem ter uma consciência daquilo que ele iria passar, sem uma consciência de uma vida no Espírito, assim como nós também perdemos a consciência de uma vida no Espírito, de uma vida espiritual. E não foi diferente com Jesus. Jesus, diante da sua caminhada, do propósito, daquilo que vinha ardendo ao seu coração, Jesus foi descobrindo a maneira que o Pai gostaria que ele viesse a viver. Com 12 anos de idade, Jesus está dentro do templo, ali ensinando da palavra do Rei, ensinando da palavra de Deus. E o que me chama a atenção dentro desse texto é que agora, quando Moisés e Elias aparecem para poder falar da maneira que ele deveria morrer, a aflição foi tanta. Não tem como descrever este momento de tamanha aflição que o Mestre passou pelo meu e pelo teu pecado. E quando Jesus ele se propõe ao seu coração a aceitar aquilo que estava sendo escrito para que ele pudesse viver, o Espírito Santo ele palestrava algo grandioso e poderoso.
E pelo dado momento eu larguei aquilo que eu estava fazendo e a lágrima desceu sozinha em meu rosto. Foi quando eu entendi e compreendi que muitas das vezes, quando eu estou diante do meu querer, da minha vontade, é como se eu estivesse anulando, meu Deus, aquilo que o Senhor passou diante da cruz do Calvário por mim e por você. É quando nós deixamos de seguir o propósito que Deus tem destinado para cada um de nós. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: está escrito. Está escrito. Não tem como apagar. Não tem como apagar. Se não gostar da página, rasga ela. Mas está escrito. Então Jesus, Ele veio como homem nos propor a maneira a qual nós devíamos viver. Jesus, Ele veio para nos mostrar que nós devemos viver segundo aquilo que Deus escreveu para que nós viéssemos viver diante da sua presença. Glória! Certa vez Jesus está passando por Samaria e não havia diálogo entre os samaritanos e os judeus. E os discípulos perguntam: mestre, por que tu vai passar por Samaria? Ele vai responder: eu passo por Samaria porque de mim está escrito que eu devo passar por Samaria. Jesus veio para nos ensinar, para nos mostrar que não é segundo o meu querer, segundo a minha vontade, mas é segundo aquilo que Deus escreveu para que nós viéssemos viver. Mas pastor, como é que eu entendo aquilo que Deus escreveu para que nós viéssemos viver? É levando uma vida de retidão, é levando uma vida de oração, é vivendo uma vida de separação, para que o Espírito Santo possa nos dar discernimento, sabedoria, entendimento, para que nós possamos se alinhar com o céu e nós viemos viver segundo aquilo que Deus escreveu para que nós viéssemos dizer. Jesus está dizendo: eu não ando com quem eu quero, eu não faço o que eu quero, eu não me relaciono com quem eu quero, eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo a qual de mim foi escrito. Então Jesus, Ele veio para nos mostrar que ainda como ser humano nós somos capazes sim de viver segundo aquilo que as Escrituras nos ordena para que nós viéssemos viver. E o que me chama a atenção dentro desse texto é que quando Moisés e Elias aparecem para o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que seu rosto ele transparece de tanta glória, de tanta poder, de tanta autoridade. Mas o que me chama a atenção é a palavra que vai acontecer no final. Quando Moisés e Elias vai determinar a maneira a qual o mestre deveria morrer pela minha e pela tua vida. E se enganam quem pensa que a morte por crucifixão era um ato romano. A morte por crucifixão era um ato aonde os judeus praticavam. E quando eles penduravam no madeiro, se aquele que foi pendurado estivesse diante do madeiro até o amanhecer, toda aquela terra ela se tornaria maldita. E diante deste ato eles quebrariam a perna para que pudessem morrer mais rápido. Mas a Escritura vai nos ensinar que quando chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque ninguém pode atrapalhar o plano daquilo que Deus escreveu. Ninguém pode mudar aquilo que Deus determinou que viesse ser. Ninguém pode tocar nem ungido de Deus e naquele que Deus preparou e naquele que Deus escolheu. A ovelha vai pegar, a ovelha vai entender isso aqui. Jesus, quando ele está diante do seu julgamento, ele passa por 6 julgamentos. 6 julgamentos. 3 em uma esfera civil e os outros 3 em uma esfera religiosa. Mas o que me chama a atenção, Luizinho, pastor André, é que diante de um julgamento e um ato civil, não foram capazes de condenar o mestre, não foram capazes de condenar a Jesus. Mas quando ele vai para dentro de uma religiosidade, estão dizendo: crucifique Jesus e solte Barrabás. Eu vou falar, Senhor.
diante de um ato de uma esfera civil, não foram capazes de condenar ao mestre, mas quando vai para um ato religioso, estão dizendo: ei, solte Barrabás, crucifique Jesus o Messias, solte Barrabás, crucifique Jesus o Messias. Alguém já vai pregar, alguém já vai entender isso aqui. Jesus não vivia em nenhuma religiosidade, Jesus não vivia em nenhuma religiosidade, Jesus vivia em meio às ordenâncias, princípios e preceitos daquilo que o Pai ordenava para que ele viesse a viver. E não é um ato religioso ou um ato civil daquilo que falam de mim ou daquilo que falam de você. Não, é quando as Escrituras nos ensinam que é a própria palavra que vem de dentro que tem afastado aqueles que estão... eu vou falar, Espírito Santo, não me leva a mão não. Sabe que o Espírito Santo palestrava comigo? O Espírito Santo palestrava comigo assim: filho, a maioria daqueles que estão saindo não é pelo ato e nem comportamento daqueles que estão fora, mas é pelo ato e comportamento daqueles que estão dentro. Alguém pegou ali, ó. Porque nós estamos vivendo em uma religiosidade. Não, Jesus está dizendo: vive meu evangelho, princípios, preceitos e mandamentos. Jesus não nos ensinou a viver em meio à religiosidade, mas Jesus nos ensinou a viver em meio à benignidade, a compaixão, a misericórdia. E essa graça nos alcança em um ato histórico e sobrenatural, porque nós não merecíamos, mas essa graça chegou sobre a minha casa, essa graça chegou sobre a minha vida. E a misericórdia, ela também tem nos alcançado todos os dias de nossas vidas. E por isso nós estamos aqui hoje para propor a adoração em espírito e verdade, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Meu Deus! Eu quero que você traga um minuto na tua mentalidade, assim como eu fiz. Como se alguém viesse para você e dissesse assim: ei, pastor Fábio, a forma que você vai ser, a sepultura vai ser assim. Então se prepare, porque é desse jeito que Deus escreveu. Como seria a minha e a tua mentalidade ao ouvir alguém, Kelly, olhando para mim dizendo: ei, é dessa forma? Será que eu diria assim: Pai, que seja feita a tua vontade? Ou eu estaria dizendo para Deus: por que eu e não outro? Deus, por que eu e não outro? Mas as Escrituras vão nos ensinar que Jesus vai dizer: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feito a tua vontade. E o Espírito Santo palestrava comigo. Chegou a hora de nós entender a vontade de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Chegou a hora de a gente largar o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, para entender aquilo que foi determinado e aquilo que foi escrito para que nós viéssemos viver. No livro de Efésios, capítulo número 1, verso número 4, vai dizer que o Senhor nos elegeu dentro dele antes da fundação do mundo. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: você tem uma origem. Fala com voz de profeta para ele entender. Fala assim: você tem uma origem. Você tem uma origem. Você veio de dentro de Deus. Glória! Pastor, mas eu fui uma gestação indesejada, talvez pelos seus pais, mas Deus já tinha se escolhido antes do ventre. Glória! Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. Não é sobre o que a sociedade tem a falar de nós, mas é sobre aquilo como Ele me escolheu para que eu pudesse viver diante da sua vontade e do seu querer. Não é sobre aquilo, pastor André, que tem a falar de mim, que tem a falar de você, mas é sobre passar pela aprovação daquilo que o Mestre tem destinado para mim e para você. É sobre viver segundo aquilo que Ele escreveu para que nós pudéssemos viver. Aleluia! Então Jesus é levado a julgamento. Jesus já sabia a maneira e o modo no qual ele deveria morrer por morte com crucifixão. E quando Jesus ele tem esse entendimento, olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: Jesus entendeu o que ele precisava fazer, mas em nenhum momento ele cogitou em parar. Em nenhum momento ele cogitou a retroceder diante daquilo que o Pai tinha ordenado para que ele viesse a viver.
E o que me chama a atenção dentro desse texto, irmão, isso aqui me pegou, constrangeu a minha alma. É que quando Jesus ele está indo no ajuntamento, quando Jesus está sendo levado, em meio a 39 chibatado, o corpo sendo rasgado pelo açoite, a cabeça sendo perfurada por uma coroa de espinho, Jesus ele ainda vai destinar os seus olhos para o Pai. Aleluia. E toda a honra e toda a glória, ele vai dizer: Senhor, meu Pai, você já está contigo. Aleluia, Jesus. Aí o Senhor me trouxe a memória daquilo que eu era e daquilo que ele transformou, Edson, para que eu viesse a ser. Aí eu comecei a entender e a compreender o quanto nós somos ligados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a entender e a compreender o quanto nós deixamos, ou o quanto nós não reconhecemos todo o ato de Jesus na cruz do Calvário por amor de nós. Olha para o irmão que está do outro lado e fala assim, mas fala para o voz do profeta. O quanto vale? Fala para o voz do profeta para ele entender, irmão. Fala assim, quanto vale? Quanto vale Aquilo que você conquistou. E quanto vale? Aquilo que você irá perder se não tiver o direcionamento de Deus. O que vale eu ganhar o mundo inteiro e perder a mim mesmo? O que vale eu ganhar toda uma sociedade quer e eu não cuidar daquilo que eu preciso ser, cara? E eu não ter uma vida de separação, uma vida de retidão com Deus? O que adianta eu conquistar riquezas daquilo que o mundo tem para me propor, se a presença do Espírito Santo ela não for determinante sobre meus planos, sobre meus projetos, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida dos meus filhos? O que adianta eu ganhar a mim mesmo e a perder aquilo que Deus tem para me oferecer? Jesus é levado a julgamento, agora Jesus é condenado. Irá se cumprir a profecia, irá se cumprir o seu chamado. Jesus agora é posto de madeira, é posto de uma cruz, é posto uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Jesus agora recebe 39 chibatadas, o corpo sendo rasgado pelo açoite, a cabeça sendo perfurada por uma coroa de espinho, uma lança atravessando o seu corpo. E quando Jesus ele recebe, ele vai para a cruz, os seus braços estão pregados, as suas pernas são pregadas, o seu braço direito ele é pregado, evangelista. O seu braço esquerdo ele é pregado, meu pastor. As suas pernas também são pregadas. Mas ele ainda continua o olho aflito, olhando para o céu e dizendo: eu olharei para o monte de onde virá o meu socorro. Meu Deus! Jesus não olhou o problema, Jesus não olhou a dificuldade, Jesus se entregou por inteiro naquela cruz. E o Espírito Santo palestrava comigo e ele dizia: filho, o problema não é você sucumbir em meio às dificuldades, não. O problema, Paloma, não é você ter vontade de parar e vontade de desistir, não. O problema não é por algum momento, tá aí, você ter um momento de fraqueza. Não, não é, esse não é o problema. O problema não é ter muitas das vezes é só você ter a vontade de dar um bico e jogar tudo pro alto. Não, para Deus esse não é o problema. O problema não são as suas fraquezas. O problema não são as minhas e as suas limitações. Eu falei, Espírito Santo, palestra comigo porque eu preciso entender esse negócio. Ele vai dizer, ele falava com o meu espírito, eu comecei a compreender e a entender que a cruz, no seu comprimento, ela é maior do que a sua largura. Eu falei, Espírito Santo, palestra comigo porque eu preciso entender esse negócio.
O Espírito Santo estava comigo. A cruz no seu comprimento era maior do que a sua largura. Eu falei, pai, me ensina, porque eu preciso entender isso aqui. Ele dizia para mim, sabe por quê, filho? A maior parte da caminhada com a cruz eu já fiz por você. A maior parte da cruz no Calvário eu já fiz por você. A parte mais pesada eu já carreguei por você. Eu falei, Senhor, isso está entrando dentro do meu íntimo, está entrando dentro do meu espírito. E ele dizia para mim, eu me entreguei por inteiro. Mas sabe qual foi a conclusão de que eu cheguei? É que o problema não é minhas fraquezas, o problema não é minhas limitações. O problema não é eu pensar em parar. O problema não é pensar em desistir. Não, esse não é o problema para Deus. O problema é quando eu decido abandonar a minha cruz. Porque se no momento de fraqueza eu ficar estagnado, o corpo de Jesus estará ali. Se no momento de fraqueza eu pensar em desviar para a esquerda ou para a direita, o braço de Jesus está ali. Se eu pensar em desviar para a direita, o braço de Jesus está pregado naquela cruz. Mas se eu decidir em seguir em frente, Jesus está dizendo, quando eu olho para frente, eu começo a entender os propósitos, os planos de Deus sobre a minha vida. O que me faz seguir em frente é eu ter a promessa de que eu enxergarei o rosto do Mestre. Ele dizendo e falando para mim, seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Porque o problema não é parar. O problema não é desistir. O problema é quando eu decido abandonar a minha cruz. Aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Aquele que achar a sua vida perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ele está dizendo, já não é mais o teu querer, já não é mais a tua vontade, se alinha com o céu. Viva aquilo que o céu tem para destinar para a tua vida. Viva aquilo que o céu tem para destinar para a tua casa. Viva aquilo que é do Espírito. Ah, pastor, mas eu vou ter que largar tanta coisa. Larga, porque nada se compara com a presença do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ah, pastor, mas eu vou ter que deixar de fazer tanta coisa. Deixa de fazer. Se não fosse mundo, os princípios, preceito e mandamento de Deus e ordenança daquilo que Ele tem para mim e para a tua vida, larga tudo e vai ao encontro do Mestre. Larga tudo e vai ao encontro do Rei. Meu Deus. Oh, aleluia! Ah, de que nasce. Oh, dominar a caia, na vaia, caia, nasce. E o Espírito Santo ele me constrangia com isso. Porque eu lembro quando ele me tirou, sabe, o Edson? Quando ele me tirou do lamaçal do pecado, quando eu não era nada, a sociedade não dava nada para nós, sabe, Fábio? Quando a sociedade olhava e falava assim, vai ser mais um traficante igual o Ti era, não vai prestar igual o Ti não prestava. Mas Jesus dizia, não, o propósito que eu tenho com ele, eu determinei foi antes do ventre. O propósito que eu tenho com ele, eu determinei foi antes do ventre. O propósito que eu tenho com ele, eu determinei foi antes do ventre. O que Deus determinou sobre a mim, sobre a tua vida, não é aquilo que teu pai escolheu que você viesse a ser, não é aquilo que a tua mãe escolheu para que você viesse a ser, mas é aquilo que ele escolheu para que nós viéssemos a viver diante da sua presença. O homem pode determinar os seus planos, mas a última palavra ela ainda vem do trono da glória. Me prova. Rei Jeremias, está estudando, Jeremias, para ser sacerdote? Porque o que determinava o sacerdócio era o ventre. Então Jeremias ele não estava errado, cara. Se o ventre que determinava o sacerdócio, Jeremias estava correto. Mas só que Deus, Aninha, já tinha determinado que Jeremias ia ser antes do ventre. Porque não é o ventre que determina aquilo que você vai ser. É quando Ele te escolheu antes do ventre e determinou aquilo que você viesse a ser. Não é porque a tua família é fracassada que tu tem que ser. Não é porque o teu pai é fracassado que tu tem que ser. Não é porque a tua mãe é fracassada que você tem que ser.
Deus determinou que você alcançaria o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: você precisa se alinhar com o céu para que possa viver os princípios, os preceitos e os mandamentos e as ordenâncias de Deus sobre a tua vida. Vou terminar. Isso foi me constrangendo por dentro. Isso, Richard, foi me constrangendo por dentro. Sabe por que isso foi me constrangendo por dentro? Porque eu comecei a entender que se não fosse pela presença de Deus, se não fosse pela presença do Espírito Santo, Aleluia! eu seria só mais um diante da sociedade. Meu Deus! Eu seria só mais um pastor André diante da sociedade. Mas ele te disse: filho, eu te peguei pela mão direita, te coloquei entre príncipe e princesa. Eu te peguei pela mão direita, eu restituí. Eu te peguei pela mão direita, eu mudei tudo aquilo que o cenário, que o mundo dizia que tu ia ser. Eu te peguei pela mão direita, porque eu tenho ciúme da tua alma, eu tenho ciúme de ti. Eu zelo pela tua casa, eu zelo pela tua família, eu zelo porque eu ainda te amo, eu ainda te amo, eu ainda tenho um plano sobre a tua vida. Oh, aleluia! Meu Deus! Oh, glória! Eu era que vivemos para Deus. Nós somos tão insignificantes diante da tua presença. Senhor, nós cometemos tantos erros, tantas falhas, ó Daí, que nós não somos merecedores dessa graça, desse amor, dessa misericórdia que esteve sobre as nossas vidas. Mas Deus está dizendo: não me importa o que você fez, não me importa quem você é, eu ainda te amo, eu ainda tenho um propósito, eu ainda cuido, eu ainda cuido, eu ainda cuido, eu ainda cuido. E é diante dessa graça, vitória, diante desse Espírito que nós vivemos. Porque o verdadeiro sentido de nós sermos consumidos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Ei, olha aqui para mim aqui. Quantos acham que pelos seus atos e pelas atitudes que nós tomamos diante de nossas vidas, quantos acham aqui que já deveria ser fulminado? Eu vou ser o primeiro, Senhor. Eu vou ser o primeiro, Senhor. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro, Senhor. Já era para ter descido a sepultura, mas Deus está dizendo: enquanto estiver do meu lado, enquanto estiver comigo, enquanto estiver carregando a tua cruz, diabo não toca, enfermidade não toca. Enquanto estiver comigo, eu zelo. Enquanto estiver comigo, eu cuido. Enquanto estiver comigo, o inimigo também da tua alma não pode te tocar. Aí ele vai dizer: aquele que não toma a sua cruz e não quer cuspir no mendigo, porque não foi em vão. Jesus não morreu naquela cruz em vão. Jesus não passou em vão. Ele está dizendo: ei, a maior parte da cruz eu já percorri por você. A melhor trajetória da cruz eu já fiz com você. A parte mais pesada da cruz eu já carreguei por você. Deus não vai te dar uma prova que você não possa suportar. Deus não vai te dar uma prova a qual você não possa suportar. Mas Ele está dizendo: se o fardo está pesado, troca comigo, porque o meu fardo é leve. Se meu fardo é pesado, troca com Ele, porque o fardo dele é leve. Mas Ele não vai te dar nada que você não possa suportar. Deus não vai te dar nada que você não possa aguentar. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: esse processo não é para te matar, é para te amadurecer. Esse processo não é para te matar, mas é para te amadurecer.
te ama. É porque Ele ainda te ama. É porque Ele ainda tem ciúme da tua obra. É porque Ele ainda tem um propósito contigo. Porque que filho lá que não aceita a repreensão de um pai, se não aceita a repreensão do pai, já é reconhecido como filho bastardo. E filho não come as migalhas que o mundo tem para oferecer. Filho se assenta à mesa com o pai. Filho não come das migalhas que o mundo tem para oferecer. Filho se assenta à mesa com o pai. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: filho, não come das migalhas. Filho, se assenta à mesa. Todos aqui querem se assentar à mesa por Ele. Todos aqui querem se assentar à mesa por Ele. Todos aqui querem se assentar à mesa por Ele. Então nós vamos ver que Jesus ele perde uma consciência de uma vida em Deus. Jesus ele perde uma consciência como totalmente homem, assim como nós somos, diante de uma humanidade. Ele perde uma consciência de uma vida no Espírito. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: o Espírito Santo de Deus não está do teu lado, não está na tua frente, não está atrás de você. Ele está dentro. Ele está dentro. Ele está dentro de mim. Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Ele está dentro de você. E é por isso que Ele te trouxe aqui hoje. É por isso que Ele te trouxe aqui hoje, para te mostrar que no pior momento da tua vida, Ele nunca te abandonou. No pior momento da tua vida, Jesus nunca te deixou de lado. No pior momento da tua vida, Deus sempre me enviou um escape. Deus sempre me enviou uma provisão. Ele nunca te abandonou. No pior momento da tua vida, Ele sempre esteve com você. Pastor Adriano, aqui eu termino. E ali quando a lágrima descia sozinha, humilde, meu Senhor. Eu olhava para Ele assim, olhava para dentro de mim. Eu convido você a fazer uma autoanálise sobre a tua vida e olhar para dentro de ti. Foi cantado e foi falado sobre almas abatidas. Pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas ainda tem um vazio tão grande. Ainda tem um vazio tão grande. O Espírito Santo está dizendo: me bota como prioridade, porque eu vou preencher esse vazio. Me bota como prioridade, porque eu vou preencher esse vazio. Me bota como prioridade, porque você não vai sentir falta de mais nada. Porque a minha graça te basta. Ei, pessoas dentro da casa de Deus, com um espírito de inferioridade, dizendo: eu não posso, eu não consigo. Ei, olha para o irmão que está do meu lado e fala assim: Deus te fez mais do que vencedor. Deus te fez mais do que vencedor. Deus te fez mais do que vencedor. Deus te chamou para ser cabeça, não te chamou para ser cauda. Deus te chamou para influenciar, não para ser influenciado. Deus te chamou para se assentar à mesa e não para comer migalhas. Deus te chamou como herdeiro e não como filho bastardo. Deus te escolheu. Fala pra ele, tu é escolhido, fala pra ele. Bota aí, fala pra ele, fala assim: tu é escolhido. Tu é escolhido, tu é escolhido. Não aceite nada que a sociedade te propõe, porque você é escolhido. E escolhido não vive, escolhido não
isso. Se Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai se cumprir. Não é sobre aquilo que o homem pode te dar, não é sobre aquilo que o mundo pode te oferecer, mas é sobre aquilo que Deus determinou que você viesse a viver. É sobre aquilo que Deus te escolheu para que você pudesse viver diante da sua presença. Fala pra ele assim, se alinha com o céu. Não vai se alinhar, não. Fala com o pai do profeta. Se alinha com o céu. É noite de se alinhar com o céu, irmão. É noite de se alinhar com o céu e entender. Olha aí, não ouviram? Ouvido e não ouvido, e não subiu ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para nós, aquilo que Ele tem preparado para mim, aquilo que Ele tem preparado para você. Não vai achar a cocaína, não vai achar a prostituição, não vai achar. Só tem um que pode te propor preencher esse vazio. É Jesus Cristo de Nazaré, o Paracleto, o Consolador, o Emanuel, o Deus conosco, o Príncipe da Paz. Só tem um que pode preencher essa lacuna, só tem um que pode preencher esse vazio. É o Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Glória a Deus. Tantas e tanta gente com a alma batida, jovens tirando a sua própria vida, mãe de família, pai de família desistindo da vida, sem ter credibilidade daquilo que nós estamos almejando, daquilo que nós estamos entregados. Olha para o irmão que está no teu lado e fala assim: Deus não mudou, Ele é imutável. Talvez seja você que tenha mudado, mas falta a essência, falta o primeiro amor, porque aquilo que Ele tem para você não se perdeu. O propósito ainda continua, o que Ele te prometeu ainda continua, a promessa ainda continua de pé, a promessa ainda continua de pé, a promessa ainda continua de pé, a promessa ainda continua de pé. Se coloca de pé, irmão, no Senhor Jesus. Meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Deus que opera milagres. O Deus que é imutável. Aleluia. O Deus que não tem como descrever. O Deus que não tem como decifrar. O Deus que sonda a mente subconsciente. O Deus que adentra diante dos nossos corações, nos propõe vida eterna. O Deus que nos propõe diante do teu Espírito vida diante de uma eternidade. Pai, nós sabemos que tu ainda não mudou, Senhor, tu não mudaste, tu é imutável. Mas nos traga, Senhor, a essência, o primeiro amor nessa noite, Pai. Meu Deus! Senhor. Pai, aquele que adentrou aqui com vazio, Senhor, Jesus! a bebida, Senhor, não é capaz de preencher esse vazio, Pai. A noitada não é capaz de preencher esse vazio. A casa é tua, Deus! Aleluia! Pai, essa pessoa, Senhor, diante de uma sociedade, Pai, pelo dado momento ela está com um sorriso no rosto, Pai, está até reconhecendo. Mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro, o Senhor não sabe o que ela está passando. Exaltamos o teu nome, Senhor! Você não sabe o vazio que existe dentro da alma dela, Pai. Aleluia! Mas assim como tu preencheu o vazio da minha alma, assim como tu preencheu o vazio da minha alma, assim como tu preencheu o teu espírito como um rio de água viva, adentra sobre a vida dele, adentra sobre a vida dela, Senhor, e preenche todo esse vazio, Senhor. Tira completamente, Pai. Vai encher o teu poder, vai encher a tua glória. Seja cheio, Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo.
seu grande descanso.
Não é sobre erro, não é sobre acerto, não é sobre isso. É sobre a sinceridade a qual nós dedicamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmão, todo mundo tem vontade de parar, todo mundo tem vontade de desistir. Aqui vos fala que todos os dias é uma guerra interna, uma batalha de essência entre eu e eu mesmo. Onde todos os dias, pastor André, eu tenho que vencer o meu eu querer a minha vontade. E tem hora que nós dizemos para Deus, Pai, não estamos suportando mais, Senhor. Não estamos aguentando mais, Senhor. Mas Deus quer mudar a tua vida, irmão. Deus quer trazer refrigério, Deus quer trazer vigor. Acima de tudo, Deus quer fazer com que o Espírito de Deus ele venha se fazer só um Espírito com o teu Espírito. Meu evangelista. Outrora a sociedade olhava para nós e não dava nada. Mas o inferno vai ter que reconhecer, pastor Fábio, que não era como ele determinava, é como Deus escolheu para que nós viéssemos estar aqui, diante do louvor. O inferno vai lutar todos os dias para que você venha cair. O inferno vai lutar todos os dias para que venha confundir a minha e a tua mente. Mas existe um chamado Espírito Santo de Deus, o Paracleto, que nos dá discernimento, sabedoria e entendimento todos os dias. E nos faz, em meio à dificuldade, olhar para o alto e ver que nós temos um Deus que nunca perdeu uma guerra e que nunca perdeu uma batalha, Luiz. E eu posso te dizer, aqui eu termino, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi ter entregado a minha vida para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele pudesse governar sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre as minhas finanças, sobre o meu emprego. Hoje eu não me preocupo com mais nada, porque eu sei que eu sirvo a Deus, que mesmo quando eu não alcançar, Ele vai entrar com uma providência, Ele vai entrar com uma provisão. E quando eu pensar em parar, e pensar em desistir, Ele vai dizer, filho, não larga a tua cruz, não larga. Vai até o final com ela, não larga a tua cruz. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele, não larga a tua cruz. Fala com voz de profeta para terminar para si, não larga a tua cruz. Vai até o final com ela. Vai até o final com ela, irmão. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor, Jesus. Eu sinto a tua presença aqui, Jesus. Amém. Aleluia! Seja Deus, seja aquele do cantinho. Como posse, pegou o que foi dito, só deixar nas mãos do Senhor e fazer o que o pastor falou. Domingo que vem, nós estamos aqui em nome de Jesus, estamos orando. Se você quiser culto no seu lar, é só o Senhor falar, você falar. Nós vamos fazer o culto nas terças-feiras. O pastor Diego é responsável pelos cultos, mas se quiser falar com qualquer um dos obreiros, também pode falar. Amém? Vamos estar orando para a gente poder ir embora? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor liberou para nós nessa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos manás que foi liberado para cada um de nós. Que nós venhamos, Senhor Deus, aproveitar tudo aquilo que foi falado, Pai, que nós venhamos colocar em prática, para que a vontade de Deus, Pai, reine na nossa vida. Pai, que nós venhamos, Pai, te colocar como primazia nas nossas vidas, ou melhor, em primeiro lugar na nossa vida. Eu te agradeço, Jesus, pela tua graça e a tua misericórdia, o teu amor e a tua fidelidade. Em nome de Jesus, faça assim com a concha. A conchinha é isso aí. Que o amor de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre e todos digam amém. Aplauda o Senhor.